Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês a variação manual, mas além da sarjeta, tá? O usuário precisa, ele precisa acrescentar não só em metros lineares da sarjeta, ele precisa acrescentar uma área do próprio lado, da própria calçada, tá? Então, por exemplo, a própria calçada, ou uma área do ponto de ônibus, ou uma outra área que represente alguma coisa, tá? Alguma coisa para ele que é importante. No caso, estou usando a própria calçada e a área do ponto de ônibus, tá? Muito bem, então vamos aqui acrescentar alguns pontos, tá? Como se fosse uma containerizada, tá? Em resumo, tá? Vamos colocar aqui na variação, vamos colocar aqui, escolher uma área pequena, né? Para o vídeo não se estender demais, tá? Vamos pegar essa área aqui, ó, de variação, vamos acrescentar alguns pontos, tá? Vamos colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, alguns pontos, tá? Por 2 pontos aqui, ó, de cada lado, tá? Aqui, tá? Aqui é o suficiente. Muito bem. Então, eu vou acrescentar esse ponto. Tá? Então, esse ponto pode vir de GPS, pode ser capturado de qualquer forma, tá? Muito bem. Quando eu acrescento esses pontos, a Geologos já adiciona uma série de informações obrigatórias, tá? Uma série de colunas, de atributos obrigatórios. Muito bem. Vamos só trocar o nome. Vamos colocar um nome aqui, PT ônibus como exemplo, tá? Ônibus. Apenas um ponto de ônibus, tá? Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Aqui eu vou colocar esse tipo, tá? Vamos modificar tudo como se fosse já um ponto criado pelo usuário, tá? Tipo. Muito bem. Vamos colocar aqui ônibus. Preencher tudo como ônibus. Fio, ônibus. Ônibus. Tá? Então aqui poderia ter, esse ponto poderia representar uma calçada, então aqui ficaria a calçada, uma lixeira, não importa o que seja. O importante é que o varredor ele tem que, além de varrer o meio fio, tá? Os dois lados, né, a sarjeta, ele tem que varrer também a área desejada e aqui dentro corresponde quantos metros quadrados dessa área. Então vamos imaginar, vamos colocar num atributo chamado PT metros, colocar uma informação qualquer, tá? Vamos colocar aqui 12 metros, tá? Vamos colocar 12 metros de área. E aqui vamos colocar umas que seja um pouquinho diferente, né? 7, 8, aqui 9, aqui faz de conta que é 8 metros quadrados, o importante é isso, tá? Muito bem, então esse é o atributo onde tem essa informação. Muito bem, tá? Que eu vou precisar da informação aqui nessa coluna quando for fazer o itinerário de variação para poder sair no relatório, tá? E no caso de estabelecimento, aqui, ó, que nós já vimos em outros vídeos, qual a informação que você deseja que saia no relatório? Então, eu desejo que saia ônibus, ou seja, o tipo de arquivo geográfico. Se pode ser, o tipo pode ser uma calçada, pode ser a abrangência, pode ser um ponto de ônibus, então põe ônibus, calçada, o tipo, para poder sair no relatório, tá? Ainda não é o relatório, apenas a montagem do setor e da frequência. Muito bem, terminando isso, o que nós vamos fazer agora, tá? Vamos abrir o mapa novamente, tá? Então agora e tudo isso para ter os pontos, tá? Muito bem, agora o que eu desejo? Eu desejo somar a esse tamanho aqui, ó, tá vendo? Esse é o tamanho da via. Então nós sabemos que variação são dois lados, lado direito e esquerdo, então é o dobro disso daqui, tá? Mas também eu desejo somar, além desse lado direito ou lado esquerdo, desse lado aqui, ó, eu desejo somar 209 metros desse lado, porque aqui não tem ponto de ônibus, só aqui. Mais o quê? Mais, aqui, ó, mais 12, tá? Então eu tenho que ter essa somatória de tudo isso para poder montar o meu setor. Muito bem, então vamos chamar aqui o geoaplicativo, tá? Que ele vai somar essas informações e jogar para esse trecho, tá? Então ele vai somar esse com esse e jogar nesse daqui, tá? Então você vem aqui pontos de linhas, aqui, portanto, pode ser peso como metros, né? No caso de container seria peso, aqui é metros, tá? Muito bem, eu venho aqui,
eu tenho já aqui total, aqui ó, vai ter metros, tá? Muito bem. Então ele já fez, tá? Então se você observar nesse trecho, por exemplo, além de 140 metros, eu tenho o quê? O que o sistema vai agregar? Ele vai agregar mais 24. Por que 24? Porque são 12 de cada lado, ó. A soma 12 aqui, ó lá, 12 mais 12, tá? Então, quando nós clicarmos nessa rua, nós vamos ter essa metragem mais isso. Só que, além disso, eu gostaria de ter a soma. Eu queria duplicar a soma desse trecho, tá? Para poder ter a soma total dos dois lados da via. A sarjeta do lado direito e a sarjeta do lado esquerdo. E mais isso. Então, o que você pode fazer? Caso você deseje fazer isso, tá? Eu acho aconselhável. Acredito ser aconselhável. É você vir aqui e somar. Você somar aqui, ó. Você pode fazer isso, é rápido, é uma vez só que você vai fazer isso, tá? Somar o comprimento da via mais metros quadrados do que você deseja, tá? No caso, calçada ou ponto de ônibus, tá? Então agora, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui, ó? Se eu clicar nesse trecho, eu tenho 140 metros, que equivale a um lado, mais 140 metros do outro lado, mais a soma disso. Muito bem. Então agora, quando eu for criar a frequência, vamos para o terceiro módulo, tá? É uma vez só que você faz isso, né? Então, se você vem aqui, por exemplo, no GSVC, que é o consultor de frequência e setores, vamos direto para um setor para ficar mais fácil o vídeo, né? Menos extenso. E você começar a escolher setores, ou seja, escolher trechos, né? Para montar o seu setor, ele já está somando os dois lados mais isso, tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui, estou escolhendo, ó, até, vamos imaginar que eu desejo, por exemplo, em torno de 6.000 metros, tá? Então aqui ele já somou tudo e deu aquilo que eu desejo para cada setor, 6.000 metros, né? Se eu fosse somar normalmente, só seria 2.800. Não, aqui ele já considerou os dois lados e mais a metragem que está dentro desse ponto. Muito bem. Feito isso, o que você faz normalmente? Normalmente você vem e você lança aquelas informações básicas, né? Como frequência, turno, né? E o dia da semana. Estou colocando qualquer informação para poder ficar completo, né? Está aqui, tá? Todas as informações daqueles setores, né? Então você criar vários setores de 6.000 metros, é só escolher todos e lançar a frequência, turno, dia da semana. Isso já mostrei em outros vídeos. Muito bem, feito isso, vamos fazer um pouco mais rápido. Agora eu vou preparar o mapa. Eu vou preparar esse mapa para o itinerário de varrição, tá? Vamos lá. Muito bem. Olha lá. Vamos escolher aqui, ó, essa pasta aqui, ó. Tá? Então eu vou criar, estou apenas preparando o mapa para o itinerário de varrição, que esse é o procedimento, tá? Você cria o polígono envolvente, depois você escolhe qual é o mapa base que você montou o seu plano, tá? Que nós sabemos que ele está aqui nessa pasta, ó, está aqui, ó, São José dos Campos, ó, o eixo São José dos Campos, tá? Peguei uma cidade qualquer, tá? Podia pegar Limeira, Bragança Paulista, podia pegar São Paulo, qualquer cidade, tá? E venho aqui, escolho no meu itinerário, tá? Meus polígonos de varrição, né? Que esse é o procedimento, né? Só deixar ele aqui um pouco mais pintadinho para demonstrar para vocês onde ele está, essa área. Ó, ele está aqui, ó, tá? Poderia ser a cidade toda aí. Muito bem, agora eu vou explodir todos os mapas. Com isso eu garanto produtividade, tá? Fazendo os mapas separados, eu ganho muita produtividade. Então eu posso deixar tudo isso no meu servidor. Vou imaginar 100, 200, 300, 400 ou milhares de setores.
fica mais fácil para você criar o itinerário depois, tá? Muito bem, ó. Aqui ele já está montando o mapa isolado. Se eu tivesse vários setores, estaria fazendo um a um, tá? Muito bem. Agora, finalmente, eu já criei a minha divisão de equipe, né? Todos os setores estão montados. Agora, finalmente, eu vou criar o itinerário de varrição, tá? Então, está aqui, ó, o setor, né? Aqui eu posso colocar os pontos, acrescentar aqueles pontos. Vamos colocar aqui os pontos, tá? Olha lá. Muito bem. Então, agora, eu não tenho só o meu setor. Agora eu vou criar o itinerário. Então nós sabemos que para criar o itinerário, de acordo com os outros vídeos, você chama o itinerário, você cria todas as paralelas automaticamente. Tá? Estou fazendo um pouco rápido, senão o vídeo fica muito extenso, né? E agora eu vou começar a criar o itinerário. Só que após a criação do itinerário, o usuário deseja que o relatório, tá? Além do time, do tempo, tudo de variação, o ponto esteja contido nesse relatório com seu determinado descritivo, ônibus, calçada, não importa o que seja. Tá? Então vamos criar rapidamente aqui o itinerário. Vamos iniciar daqui, né? Vamos criar aqui o itinerário automaticamente. Vamos ver ele fazendo isso. Ó, são 48 sarjetas, né? Lado direito e lado esquerdo. Ó. Criou o itinerário automaticamente. Ó, muito bem, tá? Já fez isso. Muito bem. Então o que nós temos aqui? Se nós viermos aqui e tirarmos o relatório, tá? Nós temos o relatório normal, tá? Virar à direita, virar à esquerda, tal. Mas não tem informação de tempo ainda e muito menos de ponto. Então o que você faz? Você vem aqui em preferência e pede para o sistema dizendo o seguinte: eu quero ordenar os pontos, ou seja, fique na sequência do itinerário, primeiro aqui, depois o segundo, tal, o terceiro, já põe na ordem esses pontos, e eu também quero inserir no relatório. São duas funções. Uma é ordenar os pontos em função do itinerário, e também eu quero que o relatório saia com o descritivo correspondente ao lado, tá? Então esse ponto, por exemplo, está desse lado. Esse ponto está desse lado e não desse, tá? Muito bem. Então eu venho aqui, vamos tirar o relatório, tá? Deixa eu tirar o relatório. Olha lá. Tá vendo? Ó? Agora já saiu. Ó. Ponto 1. Vamos só colocar aqui a sequência que ele já ordenou, tá? É no campo, no atributo ordem. Isso é muito parecido com a containerizada, tá? A diferença é que o container, você tem o peso que está contida na informação. E no caso da variação, eu tenho metros quadrados da variação, tá? Então é muito interessante você pensar dessa forma, tá? Fica mais fácil de guardar. Tá lá, agora quando eu tiro o relatório, olha lá. Ó, o 1 está aqui, ó. Tá vendo? Ó? O ponto 1, ponto 2, ó, tá vendo? Ele está na sequência do itinerário. Se você mudar esses pontos, ele refaz a sequência, tá? Ó, ele colocou inclusive aqui, ó, ônibus, aquela informação que está dentro do atributo tipo, que poderia ser calçada, lixeira, uma informação qualquer. Mas além disso, o usuário deseja o horário, tá? Ele deseja colocar o horário. Então o que nós fazemos? Nós vamos verificar aqui qual horário que nós temos. Aqui o horário, ó. Vamos colocar esse horário vamos colocar aqui das 7 às 15h20 e o intervalo do lanche, do almoço, 11 às 12 horas. Muito bem. Então você vem aqui na bandeirinha, tá? Ó. Você vem aqui na bandeirinha, tá? Ele já tem aqui, tá? Você vem da preferência e você atualiza. Então, são 7h20, né? Muito bem. Então, o que nós temos? 7h20 de produtivo, mais 1 hora de almoço, dá 8h20 para 6.324 metros, tá? Muito bem. Então, o que nós fazemos agora? Tá? Porque esse é diferente desse. Porque aqui já está computando não só o lado, tá? A sarjeta, está computando a soma de todos os pontos, de toda
de toda a área desses pontos. Por isso que dá 6.324 e sem a soma disso dá 6.145. Mas esse é o número que nós temos que trabalhar, tá? Muito bem. Então agora quando eu tirar o relatório, aqui, o que está fazendo? Tá? Se você olhar agora no relatório, vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos, ó, a hora que ele saiu, ó, 7 horas, vamos lá, de novo, ó. Vamos ver aqui, ó. 7 horas e 20 minutos, mais uma hora dá 8 horas e 20. Ele saiu às 7 horas e chegou 15 e 20, ó lá. 7 horas, está passando por aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui o ponto, tá? Para ficar mais fácil, para a gente entender, ó. Ponto de ônibus 12, ó. Tá vendo? Vamos pegar esse 12 aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo, ó? O que ele fez, tá? Ele somou, quando ele passou por esse trecho, ele somou a extensão do trecho. Mas ele pegou a extensão do trecho, com aquele ponto ele somou 12, tá? E ficou 4 km e 95 metros, tá vendo? É aqui que você percebe que ele está somando a extensão do ponto, ó, do lado que ele está passando, tá? Muito bem, vamos até o final, olha lá, 6.323, tá? Então é isso aqui que tem que ser. Tá? 6.323, arredondando para 6.324, tá? E aqui no horário, é o horário que ele chegou, ó, 7h20, certo? São 7 horas e 20, tá? E mais 14h20, o horário que ele chegou, tá? Então vamos lá. Olha lá. 14h20, tá? Muito bem. Vamos ver aqui a hora do almoço. Vamos achar isso aqui, tá? 11h20. 11h20. Aí, tá? Vamos lá. Vamos aqui em preferência. Vamos lá. Muito bem. Então, basicamente, o vídeo é para isso, tá?